Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Estamos aqui para estudar a nossa última lição desse trimestre, a lição de número 13. E antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você ajudar a gente a expandir esse nosso projeto da classe dos professores. Como que você pode fazer isso? Se inscreva no nosso canal Adventistas Lago Sul, ative o sininho das notificações, porque aí dessa forma, toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, você já vai ficar sabendo. Curta esse vídeo aqui e compartilhe com todos os seus amigos. Se você puder deixar um comentário aqui embaixo, falando de onde você está nos acompanhando, nós também vamos ficar muito felizes. Você pode também fazer algum comentário sobre a lição que vai enriquecer o nosso estudo. Fazer um pedido de oração, nós lemos todos os comentários e pode ter certeza que nós estaremos orando por você. Para a gente começar, eu gostaria de apresentar então para vocês os nossos professores. Nós temos aqui conosco hoje o Gilson, seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, prazer estar de volta. Nosso pastor Bruno, seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado. E o Dalmo, seja muito bem-vindo, Dalmo. Prazer estar aqui. O Gilson, o Dalmo e eu somos membros aqui da Igreja Adventista do Lago Sul e o nosso pastor Bruno é do distrito de Planaltina Sul. Para a gente começar, então, eu gostaria de pedir para o Dalmo fazer uma oração para nós. Oremos. Bondoso Deus, somos gratos, Senhor, pelo aprendizado desse trimestre. Estamos aqui concluindo mais um trimestre, concluindo mais um ano. Que o Senhor possa nos abençoar nesse ano que se inicia, nesse trimestre que podemos aprender cada dia sobre o Teu amor aqui em Deuteronômio. Somos gratos a Ti pelo que aprendemos sobre a vida de Cristo e o Seu ministério. Te pedimos agora que esteja com cada um que venha estar em contato com essa lição. Também pedimos que o Senhor atenda a cada pedido que foi feito aqui e durante todo esse ano, que o Senhor possa atendê-lo conforme a Tua santa vontade. É o que eu te peço nesse momento, te agradeço, por Jesus. Amém. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a 3 pessoas especificamente que estão sempre nos acompanhando aqui nos comentários das nossas lições, que são a Patrícia Gonçalves, que sempre nos acompanha lá de Feira de Santana, na Bahia, o Sandro Cavalcante, que acompanha a gente lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e a Rosa Farias, que nos acompanha de Lago dos Rodrigues, no Maranhão. Muito obrigada a vocês por nos acompanharem, vocês são muito importantes para nós. Então, vamos começar o estudo da nossa lição de número 13, que tem como título A Ressurreição de Moisés. A gente viu, né, que no livro de Deuteronômio, que a gente estudou durante esse trimestre, o nosso personagem principal foi Moisés. E chegando aqui no final da nossa lição desse trimestre, a gente chega também no final da vida de Moisés, pelo menos aqui nessa terra. E a lição de sábado traz uma citação de Ellen White muito interessante sobre o final da vida de Moisés, que eu gostaria de ler para vocês. Que diz assim: Moisés sabia que iria morrer sozinho. Não seria permitido a nenhum amigo terrestre acompanhá-lo em suas últimas horas. Havia um clima de mistério e solenidade em torno da cena que estava perante ele, que fazia com que sentisse um aperto no coração. A mais severa prova era separar-se do povo de quem havia cuidado e a quem demonstrara tanto amor. Povo com o qual seu interesse e sua vida tinham estado unidos durante tanto tempo. Contudo, Moisés havia aprendido a confiar no Senhor e, com inquestionável fé, entregou sua vida e seu povo à misericórdia e ao Senhor de Deus, e ao amor de Deus. Essa citação está em Patriarcas e Profetas, nas páginas 470 e 471. Então, a gente vê aqui que Moisés estava chegando ao final da sua vida, ele sabia, e ele estava já sentindo angústia, né, de saber que ele teria que se separar desse povo com o qual ele havia passado tanto tempo no deserto. A gente sabe que a vida de Moisés, assim como de todos os nossos heróis da fé, não foi marcada só de vitórias, né? Ela também, como ele era um ser humano, também teve os seus tropeços, né, e os seus fracassos. E que é o mais importante, né, a mancha, né, na história de Moisés, que a gente conhece muito bem, foi justamente o episódio em Números 20 e 11, que ele bateu na rocha. Ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha para que saísse água da rocha. E a gente sabe que Moisés foi punido por isso. Pastor, você podia contar para a gente mais um pouquinho de como que aconteceu essa história toda e qual foi a punição de Deus para esse pecado de Moisés? Sim, a punição a princípio parece um pouco desmedida quando a gente olha assim superficialmente.
Um homem tão fiel, um homem que tanto acompanhou o povo, passou por tanta coisa, aparentemente por uma perder a paciência, por uma perda de paciência, ele é punido e ele perde então o direito de entrar na terra prometida que ele tanto tinha sonhado, que ele tanto tinha lutado ali com o povo. Mas quando a gente vai ver nas entrelinhas do texto bíblico, a gente percebe que realmente não foi uma coisa assim tão simples o que aconteceu. E o que eu acredito que é o grande ponto que nós temos aqui é o que está escrito aqui em Números capítulo 20, verso 9, que vai dizer o seguinte: Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram-se diante da rocha, e então Moisés lhe disse: Agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, a congregação e os seus animais beberam. Aqui é bem discreto, mas Moisés ele coloca como se fosse ele e Arão quem estavam fazendo sair a água da rocha. Aqui ele vai falar: será que nós teremos que fazer a água sair da rocha? E até tem um grande acadêmico de Pentateuco, o sobrenome dele é Milgrom, se eu não me engano é Jacob Milgrom, e ele vai falar o quê? Que aqui Moisés ele chega a usar um formato que era característico dos mágicos da época. Ele fala, não que Moisés talvez intencionalmente quisesse dizer de que ele estava fazendo uma magia ou coisa do tipo, mas o ponto é, ao Moisés fazer daquela maneira, ele ofusca completamente o que devia ser o principal, que era quê? Que era Deus. Então, se Deus não o punisse daquela maneira apropriada, correria o risco do povo olhar para Moisés e talvez ser como tantos outros povos que transformavam seus heróis em divindades. Então, existe ali sim uma razão. Por outro lado, também é aquela velha história. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Por um lado, foi um erro que aparentemente foi muito simples. Por outro, é alguém que Deus fala que falava face a face com ele. Então, o ponto que Moisés estava de santificação, de entrega, de convivência com Deus, para ele chegar a esse ponto de tomar esse tipo de atitude, provavelmente ele teve que, digamos assim, silenciar muito intensamente a voz do Espírito Santo falando no coração dele até chegar a esse momento. Então, realmente uma mancha na história de Moisés, mas felizmente não é uma mancha definitiva, não é um ponto final na história de Moisés, né, como a gente vai ver nessa semana. Com certeza. Gilson, dentro desse episódio, né, o que o povo de Israel deveria ter aprendido com a desobediência de Moisés e com a consequência da desobediência de Moisés? Porque Moisés não fez o que Deus tinha ordenado, né? Ele fez o que o coração humano carnal dele no momento mandou. Qual que deveria ter sido a lição que o povo deveria ter aprendido desse episódio, que todo mundo que estava ali testemunhou? A lição que todos nós devemos aprender. Deus não passa a mão, né, em cima do pecado, né? Muitas vezes a gente, no nosso mundo odierno, a gente tem a tendência de diminuir os erros e as falhas daquelas pessoas que nós gostamos, né? Ou às vezes que têm importância, né? E maximizar as falhas das pessoas que nós não gostamos, né? Que muitas vezes nós queremos até destruir, ver na miséria. Com Deus não existe isso, né? Moisés era uma tipologia de Cristo. Moisés tinha uma responsabilidade muito grande, ele é um líder. E como o pastor falou assim, quanto é mais dado, mais é cobrado. Então, o erro de Moisés significava subverter um povo inteiro, né? Então, aqui o que diz o verso 12, mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não creste em mim, em primeiro lugar, eles não tiveram fé em Deus, né? Para me santificardes. Então, o papel de Moisés era levar o povo à santidade, apresentar o povo a Deus. Se o interlocutor, o mediador, né, a pessoa que conduz o povo a Deus, tem a responsabilidade de levar, falha, o que vai acontecer com o povo então? Então ele não pode se dar o luxo de falhar, né? Ele teve grandes bênçãos, ele teve a glória de ver a Deus, né? Conversar com ele, então dele vai ser cobrado mais severamente. Então aqui mostra,
Deus não brinca, não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem, né, uma desculpa. Né? Pecado é pecado e você vai pagar por isso. Agora, melhor do que isso também é a resposta de Moisés. Moisés sabia que ele errou, né? E ele não questionou em nenhum momento, falou, ô Senhor, puxa vida, eu cheguei a intermediar, eu cheguei até a morrer, a desejar morrer, não, tira o meu nome do livro da vida, por este povo, fiz tudo por esse povo. Agora, só por causa disso? Não, não é. Ninguém será achado no céu com os seus pecados. Né? Nós estamos na escada da santificação, nós temos que pedir perdão todos os nossos pecados, em todos os momentos, a cada dia, procurar a perfeição em Cristo Jesus. Isso vale para todas as pessoas. Né? No momento em que nos convertermos até a nossa morte, todos os dias há que ter santificação. Né? Arrependimento pelos nossos pecados. Então não importa quão grande foi, ou não importa quão baixo foi, né? Não importa quanto tempo, você no tempo que tiver, você tem que estar pedindo perdão a Deus, tem que estar submisso à vontade dele. Moisés aqui escorregou. Né? E numa hora crucial, onde o nome de Deus seria santificado, elevado, glorificado, porque as pessoas iriam ver ali que a rocha que é Cristo Jesus, que os alimentava, que tirava a sede deles, nesse momento, Moisés roubou a cena. Colocou-se no lugar de Cristo. Isto é imperdoável, né? Mas Deus também não é injusto. Você percebeu a elegância de Deus? Mesmo ele batendo na pedra, a água saiu. Deus não fez com que Moisés caísse na ira do povo, né? Como a gente fala hoje, ficasse com a cara de tacho. Imagina se ele tivesse batido, e Deus não tivesse lançado. O que ia acontecer com Moisés? A ira do povo que já estava indócil. Não. Deus promete, Deus disse que ia fazer, e ele fez. Mesmo que Moisés errasse. Mas Moisés teria que pagar o preço também do seu erro. É verdade. E a gente sabe que Moisés realmente, né, nunca chegou a entrar na terra de Canaã. Mas Deus permitiu que Moisés vislumbrasse, visse toda a terra de Canaã. Como que foi esse acontecimento, Dalmo? Jéssica, parece que Deus está provocando Moisés, né? Dá uma olhada aqui no que você perdeu. Parece que é mais ou menos isso, né? Se a gente voltar um pouco atrás, quando ele comete isso, porque Deus pediu para que ele falasse a rocha. Né? A rocha representa Cristo. Enfim, era para ele falar e a água iria jorrar. Ele reconhece, como o Gilson já comentou aqui, mas se a gente estudar lá atrás, em Deuteronômio 3, a gente percebe que ele começa um diálogo com Deus e começa algo parecendo com tipo assim, Senhor, eu sei que eu errei, mas eu quero entrar na terra, deixa eu entrar. E Deus dá uma palavra, né? Fala assim, basta, eu não quero mais falar sobre isso, Moisés. Nós já conversamos sobre isso, mais ou menos isso. Então, lá atrás ele já havia conversado. Tanto é que depois, nessa conversa, ele desce e ele tem que impor a Josué assumir o local dele. Mas nós chegamos aqui, nesse momento que você está trazendo aqui, que é na morte dele. E aí Deus, mais uma vez, mostra para Moisés o que era aquela terra. Sabe o que isso significa? Que talvez aquele pessoal que estivesse vendo a morte de Moisés, talvez na grande maioria, já nem estava na presença, né, quando Moisés cometeu o ato. Muitos dos que estavam ali nasceram no Egito, tanto é que só entrou 2 na terra que Deus prometeu. Né? Daqueles todos que saíram do Egito, só entrou 2. E o que a gente percebe? Que Deus estava mostrando para Moisés que ele ia cumprir a promessa dele. Né? A gente sabe que passou pandemia, tem muitas pessoas que enfrentaram isso, muitas lutas e tal. Moisés pode ter visto todas as lutas que ele teve durante aqueles 40 anos da vida dele, né? Mas a promessa de Deus para ele naquele momento, e ele morre no vigor dos 120 anos, que a Bíblia relata que ele estava bem de saúde, né? Então a gente tem essa alegria de saber que a promessa de Deus vai ser cumprida, né? Ainda que. Deus é tão cuidadoso, amoroso, né, que deu para Moisés a honra de ainda vislumbrar a terra, né? Porque Moisés poderia ter poderia ter morrido
sem nem saber como é que era a terra, né? Fala, pô, fica 40 anos lá no deserto com aquele povo chorão, reclamão, enchendo a paciência e tal. E depois ele morrer e, ó, nem tchum, e Deus ainda mostrou. Falou assim, olha, tá aqui a terra que eu prometi, mostrando que realmente a terra que ele tinha prometido era uma terra muito boa. E a lição traz uma citação, se eu não me engano, é da irmã White, né? Falando que do local onde Moisés estava, ele não conseguiria humanamente ver toda a terra de Canaã, né? Então, o que Deus fez? Ele deu como se fosse uma visão para Moisés, foi um evento sobrenatural. Deus, então, ainda fez mais esse milagre para permitir que Moisés, mesmo sem entrar fisicamente na terra, conseguisse ver a terra em sua totalidade, a terra que o povo que ele tanto amava, que ele tanto ajudou, a terra que esse povo iria possuir. E a gente sabe que depois da morte, né, de Moisés, veio então a ressurreição de Moisés. Moisés ressuscitou, né? Pastor, você podia contar para a gente como é que foi esse episódio? Sim. Esse episódio, na Bíblia, ele aparece assim, muito timidamente. Então a gente vai ver que Judas, no livro de Judas, não é o Judas que traiu Jesus, é outro Judas. Judas, ele vai citar no verso 9, né? Judas só tem um capítulo, no verso 9 ele vai citar assim, brevemente falando quando Miguel contentava com Satanás pelo corpo de Moisés. Só que quando ele fala, ele vai falar como se aquilo já fosse uma coisa, digamos, como se todo mundo já soubesse. Até tem alguns estudiosos que vão perguntar de onde é que eles sabiam daquilo. Só que em Mateus, capítulo 17, a gente vai ter a transfiguração de Jesus e vai ser dito o seguinte: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João e levou em particular a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então, Moisés ele vai aparecer como sendo um dos habitantes do céu. Elias a gente vê, Elias sendo levado ao céu. Moisés, isso é feito, digamos assim, por detrás das cortinas, por detrás das câmeras, podemos colocar assim dessa maneira. Mas aí que vem o Espírito de Profecia e traz aqui alguns elementos que são realmente revelações extra-bíblicas bem interessantes. E a irmã White ela vai comentar que até então não havia tido, a morte ela era tida como definitiva até então. Não havia tido uma ressurreição. Então, a partir do momento que a pessoa morria, Satanás tinha para si que aquilo era uma vitória dele, aquela pessoa ele tinha conseguido conquistar. Então, é como se ele falasse, Moisés morreu, pronto, Deus perdeu essa. Moisés agora me pertence, eu venci. E quando Miguel aparece, nós entendemos que Miguel é a figura de Cristo, né, o comandante das cortes celestiais, Miguel aparece e ele cobra o corpo de Moisés, Satanás aparece e fala, não, peraí, como assim? A morte é consequência da decisão que ele tomou de pecar. Então, o corpo pertence a mim. E aí Deus vai repreender, Satanás vai ressuscitar Moisés. Então, a gente não tem assim uma ideia de quanto tempo isso foi, né? O pastor Bulhão tem um sermão muito bonito e ele fala assim que na visão dele foi logo em seguida. É como se Moisés estivesse deitado e num piscar de olhos ele se levanta, como vai ser a nossa ressurreição no último dia. Então, para a gente perceber que mesmo no erro, mesmo na consequência do seu erro, Deus foi misericordioso. E Moisés não teve a terra prometida que ele tanto sonhou, mas ele teve uma muito melhor. Porque hoje ele já está desfrutando no céu, o que se Deus permitir, um dia todos nós vamos desfrutar. Amém. Gilson, o pastor falou, né, que Moisés faleceu, né, e nós não sabemos quanto tempo Moisés ficou no pó, né, até Jesus vir, né, para reclamar, né, o seu corpo e levá-lo para o céu. Mas a gente sabe que para Moisés não fez muita diferença, né, independente se ele tiver ficado 1 milésimo de segundo, ou sei lá, 100 anos, para ele não faz muita diferença, né? Eu gosto de comparar a figura de Moisés também com Paulo, né, no final da sua vida, onde ele diz textualmente que para mim o morrer é lucro, né? Então não tem diferença nenhuma. Se eu vou morrer agora, vou morrer depois, né? Se eu passei fome, se eu passei necessidade, se eu tive em abundância, se eu tive... Tudo aqui nesta terra é uma breve e momentânea tribulação. Moisés sabia também disso, né? Moisés confiou na promessa de vida eterna de Deus.
Então, assim, quando a gente percebe o que está por vir, tudo aqui perde o significado, né? As dores, as fraquezas, sabe, as angústias, as coisas são tão pequenas. Por quê? Porque nós temos uma coisa muito melhor para depois. Então, Moisés foi esse exemplo, né? E ali naquela transfiguração estavam os exemplos, o que passou pela morte, o que foi transladado, né? O que não viu a morte. Então, cada um representante de alguns dos que nós, se Deus assim permitir, estivermos vivos, seremos assuntos ao céu sem conhecer a morte, daqueles que morreram, não interessa. No final, eu creio, espero em Deus estar lá, que a gente vai, acho que até dar risada, né? Fala assim, puxa vida, eu achei que era tão difícil minha vida, né? Eu achei tão complicado, nossa, como eu chorei, olha isso aqui tudo, ai se eu soubesse, né? E muitas vezes nos é dito pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia, se vocês soubessem o que tem do outro lado, tudo o que vocês deixam aqui não é absolutamente nada, dica de nada. Então, a ressurreição dos filhos de Deus, que é prefigurada por Moisés, né, isto é um exemplo para nós. Ele podia ter esperneado, mas Senhor, né, estou com 120 anos, aguentei esse povo 40 anos, me preparei 40 anos no deserto, fiz tudo que você mandou, agora por uma coisinha dessa, não é justo. A justiça de Deus não é assim. E o prêmio dele é muito, infinitamente superior a tudo aquilo que a gente pode supor que seja justiça. A nossa justiça é como trapos de imundícia, né? Nós jogamos pelas aparências, né? Deus conhece o coração do ser humano, sabe que cada um precisa, Ele há de dar a paga a cada um, né? Então, essa ressurreição de Moisés me mostra exatamente o valor que deve ter as coisas na minha vida. A escala de valores que nós devemos ter em tudo na nossa vida. Então, meu querido irmão, se você acha que a sua vida é difícil, pense em Moisés que passou aquele perrengue todo no deserto, ouvindo aquele moído 40 anos, né? E por causa de uma perda de paciência que ele teve, feriu a rocha, mas errou, pecou, teve que pagar. Mas o prêmio dele, meu irmão, é muito, muito maior do que tudo que você possa imaginar na sua vida. Então vamos ter um pouco de paciência, vamos continuar obedecendo a Deus, vamos perseguir a perfeição em Cristo Jesus, porque o que nos está aguardado vale e vale muito. É verdade. Dalma, a gente sabe que na Bíblia a gente tem um relato, né, de vários e vários personagens, povos e pessoas, né, em particular, nós temos o relato tanto dos sucessos quanto dos fracassos, né? E a gente sabe que esse relato desses fracassos e sucessos, ele não está na Bíblia à toa. Ele está justamente para que nós possamos estudar, aprender e não cometer os mesmos erros. E a gente vê que na vida de Moisés não é diferente, né? A gente tem o episódio que ele pecou, que ele bateu na rocha, né, tomou para si a glória que deveria ter sido para Deus. Por causa desse pecado, ele pagou uma consequência aqui na terra ainda, né? Não pôde entrar na terra de Canaã, mas ele, diante de toda a sua obediência, né, de todo o restante e do seu coração e do seu arrependimento, ele recebeu um prêmio muito maior, que é o prêmio que todos nós, né, almejamos. Que mensagem que você acha que esse relato traz para a gente hoje? Jéssica, Moisés já recebeu a vida eterna, mas a nova Canaã, ele ainda está aguardando. Eu acho interessante essa cena que o próprio pastor começou a comentar, e a lição vai trazer alguma coisa nesse momento do Getsemane, é porque Cristo estava passando um momento muito difícil. Ele ia enfrentar algo muito pesado. E aí Deus manda um amigo. Moisés era um amigo de Cristo, ele não era nada qualquer, porque para Deus mandar naquele momento em que Cristo estava passando a pior fase dele, que ele teria que enfrentar a morte e a segunda morte, né? Deus envia Elias e também envia Moisés, pela amizade que Moisés tinha com Cristo. E aquilo ali fez com que Cristo levantasse do Getsemane e enfrentasse a cruz por Moisés, mas também enfrentou a cruz por mim e por cada um de você que está nos acompanhando nessa lição. Tem essa amizade também com Cristo, Ele almeja isso de mim e de você, que possamos
né, nesse ano que se finda, aumentar nossa amizade com Deus, né, Jéssica, cada dia, para que possamos trazer mais pessoas ao convívio desse amor, né, ao convívio dessa paz que estar na presença de Cristo. Amém, é verdade. Obedecer a Deus sempre vale a pena e sempre paga no final. E nunca se esqueça, você nunca foi tão longe a ponto de que Jesus não possa te buscar. Então, para cada um de nós ainda existe esperança, por mais que nós tenhamos errado, por mais que nós tenhamos pecado, por mais que nós temos o relato na Bíblia de pessoas que foram fiéis a sua vida toda como Moisés e que pecaram, né, tropeçaram em alguns momentos, nós também temos o relato de pessoas como Manassés, por exemplo, que foi vil a sua vida toda e no fim se arrependeu e ganhou a salvação. Então, é claro que uma vida seguida junto com Cristo e obedecendo aos seus mandamentos, já aqui nessa terra vai ser uma vida muito mais feliz e vai ser já um antegozo do céu. Mas, independentemente de onde você esteja, ainda existe chance para você, graças a Deus ainda existe chance para mim. E se a gente procurar, se a gente virar para trás, Jesus vai estar ali com a mão estendida para nós. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa lição desse trimestre, da nossa 13ª lição. E para nós podermos encerrar, eu gostaria de pedir para o Gilson fazer uma oração para nós. Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque podemos passar este ano em Tua companhia. Agora, ao findar do ano, ao apagar das luzes, ao mundo comemorar uma série de festas, que nós possamos estar comemorando mais um ano próximo da volta de Jesus. Possamos, Senhor, entrar no novo ano que em breve se iniciará junto com Cristo, né, com novos propósitos de poder servir melhor, obedecer a Tua palavra, nos firmarmos na fé em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos, na nossa santificação, a cada dia, chegarmos mais perto de Ti. Abençoe os nossos queridos amigos, todos aqueles por quais nós oramos para a salvação destas almas, para a redenção do seu corpo, para também a salvação das doenças que nos afligem muitas vezes. Possas ouvir o Teu povo que sofre e, sobretudo, dê a salvação a cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Obrigada por nos acompanhar em mais uma classe dos professores. Um Feliz Natal para você e que nessas festas você possa manter em mente que as festas são justamente pelo nascimento daquele Deus grandioso que se fez pequeno para nascer como um bebê e morrer por nós aqui nesse mundo para nos salvar. Fique com Deus e até o nosso próximo trimestre. A gente te espera lá na nossa classe dos professores.